Eu tenho uma pergunta que também, assim como o Daniel colocou, não vai ter um ponto de interrogação muito bem definido, ele vai estar passeando, mas que tem a ver com aquilo que a gente falou antes, que eu vi o vídeo do Dr. Guido Palomba lá falando, analisando, né, as características do nosso presidente Bolsonaro, de que ele seria um possível psicopata, né? E realmente o que ele apresenta ali no vídeo, né, os pontos que ele aponta sobre o Bolsonaro realmente apontam um psicopata. Tem todo o perfil do psicopata, mas é claro, né, considerando que ele está em desacordo com a moral que a gente estabeleceu para a gente, né, esse conceito pré-estabelecido de certo e errado, que talvez venha um pouco da moral cristã também que a gente tem, né, de pensar no outro. E aí, até quando as pessoas chamam de anticristo, às vezes, que de uma maneira um pouco vaga, mas a gente sempre fala daquele negócio do Nietzsche lá, do anticristo, que eu estou viajando aqui, mas você vai pensando as paradas aí. Sim. Que ele fala do anticristo, que na verdade não é só isso, tá? Só para antes do pessoal que já leu tudo e vai falar, você interpretou errado, porque você está pegando um pouquinho e falando, mas estou colocando aqui que da moral cristã, né? Que o anticristo seria uma coisa até evoluída, porque ele não a humildade, né? Essa coisa de você ficar pensando no outro e dividindo, se colocando igual, você atrasa a evolução, né? Então, de certa forma, em uma moral diferente da nossa, né? Partindo do ponto de que a sociedade estabelece a moral, né? A maioria da sociedade estabelece a moral, fica difícil a gente estabelecer o que é, o que não é um psicopata, sendo que, enfim, sei lá, é só o cara que não age como a maioria. Mas esse cara que faz diversos atos, né, que não são empáticos, enfim, por isso ele traçou lá também um perfil de que ele seria um psicopata, tem milhares de seguidores que estão do lado dele para o que deve e dizem que concordam, que realmente a gente tem que combater o outro lado empático. E, claro, tem a empatia com outras questões, tá? Não estou colocando aqui que eles são totalmente errados também, porque, enfim, justamente por isso, apesar de me incomodar certas atitudes, estou tentando ver um lado racional nisso. Aí eu queria que você desse também uma introdução, também rapidinho, daquele negócio do id, ego e superego, porque eu imagino que a pessoa que não se enquadre nesse tipo de... tipo, a pessoa que não esconde, por exemplo, as coisas que estão no seu superego, e aí ela é diferente dos outros, da maioria que esconde, porque talvez a natureza de todo mundo seja egoísta e tudo mais, e todos esses problemas que causam um psicopata que age dessa maneira. Eu estou viajando muito, mas vocês estão acompanhando? Não, entendi. Vocês estão acompanhando? Eu queria que você explicasse um pouco isso, porque vem dessa coisa do cara que descola desse padrão geral, é o psicopata, ou tem outras coisas que a gente pode identificar para determinar que esse cara é um psicopata, sendo que é variável? Sim. Vamos ver como eu consigo caminhar por isso aí. Eu, né, ego, né? A gente chama de eu, né? Depois, né? Mas ego, superego e id, né? São três instâncias que o Freud desenhou, imaginou como um formato, né, tópico, onde ficam as ideias e os movimentos pulsionais, agora que vocês já estão escolados nos conceitos, né, dentro do aparelho psíquico, né? Isso é a segunda tópica freudiana, né? Então é um aparelho psíquico um pouco mais avançado na teoria do Freud. E a ideia de id, ego e superego o id, ou isso, né, seria a origem dos impulsos mais primitivos de qualquer um. Né? Todos nós temos isso como uma origem, seria uma origem mais instintiva, né, da onde vêm as demandas de descarga dentro do aparelho psíquico. Né? O ego seria, né, aliás, acho que vale dizer, primeiro superego. O superego seria uma instância de censura, aonde mora a moral, a autoobservação, os ideais, né? Essa instância que é forjada na dissolução do complexo de Édipo, no momento que o complexo de Édipo encerra,
né? Surge o superego no lugar das instâncias parentais, né? Dessa instância que censura, surge o superego nesse lugar como uma instância de censura. E o ego seria o pobre coitado que fica no meio dessas demandas, né? Morais, de realização dos impulsos e do mundo externo, enfim, das coisas, das vicissitudes do mundo, que por vezes entram em choque e contato com esses elementos, né? Né? Por exemplo, se alguém vê, né? Se um homem vê uma mulher na rua e a deseja, né? Mas ele é casado, a gente tem aí um jogo bastante interessante entre mundo externo, superego, que vira uma censura e diz para de olhar, né? O que você está fazendo? Veja lá, assim, você está indo para sua casa, e o id, né? Muito possivelmente, né? Assim, louco de tesão, com vontade de realizar alguma coisa muito primitiva. Então, de um jeito super caricato, freudianos que me perdoem, mas essa é mais ou menos a formatação. Os psicopatas, né, ou perversos por excelência dentro de um determinado arcabouço teórico psicanalítico, não sentem culpa. Então a instância superegóica falha um tanto, né, nessa possibilidade de... mas há zilhões de outras definições da perversão, uma boa definição, que não é da perversão propriamente dita, mas é da recusa, que é um funcionamento que opera também dentro da perversão, é a ideia do Octavio Manoni de eu sei, mas mesmo assim. Então, eu sei que roubar é errado, mas mesmo assim eu vou roubar. Eu sei que falar isso é errado, mas mesmo assim eu vou dizer. Esse mais mesmo assim leva em consideração a lei, mas subverte ela. Troca ela por alguma realização mais egoísta ou mais narcísica. Nas teorias que eu gosto mais de estudar, Bion e alguns autores mais contemporâneos, a gente pensa que a perversão, né, ou as psicopatias estão dentro dos funcionamentos psicóticos. Então, a gente poderia dizer, talvez, não psicopático, mas perverso, né? Um presidente, uma figura de poder que estabelece fronteiras muito definidas sobre o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, né? Um ato de irresponsabilidade e de expulsão, de projeção para fora das partes más. O Bolas, um desses autores que eu citei, né, o Christopher Bolas, numa palestra diz que o Trump, né, opera a parte psicótica dele na fronteira que ele coloca, na muralha que ele coloca entre os Estados Unidos e o México, né? O Trump, né, costumeiramente diz que os mexicanos são bandidos, né, que não devem entrar nos Estados Unidos. E esse psicanalista diz justamente isso, que o Trump projeta as partes criminosas dele nos mexicanos e coloca uma fronteira bem determinada e tenta construir muralhas para garantir e assegurar que as partes más dele, que as partes mais destrutivas dele, fiquem do outro lado da fronteira e não do lado dele, né? Acho que esse é um fenômeno muito comum na atualidade, inclusive, né? Me lembro, e um fenômeno também midiático, né? Eu me lembro que, ao longo das últimas eleições, os mapas do Brasil ficaram definidos como vermelho e azul. Não havia matiz. Você não pode dizer... Não tem uma região roxa ou... Não, é um ou outro. O bem ou o mal, o certo ou o errado. Esse funcionamento dividido em que alguma coisa ruim fica fora de mim e dentro de mim estão as partes boas, normalmente a gente define como um funcionamento psicótico, né? Porque você não consegue contemplar sua face obscura, né, seus demônios, seus terrores, seus impulsos mais hostis, né, e considera, enfim, que você está imaculado, que nada com você, tudo com os demais. E aí, nesse sentido, claro, a fronteira pode ficar entre os empáticos e os não empáticos, os armados e os não armados, enfim, você pode definir as mais diversas fronteiras para estabelecer, né, e para garantir psicoticamente que o mal
tá no lugar mais longe possível de você, numa fronteira, como se o outro fosse uma outra espécie qualquer, né? É muito distante. O meu analista, sabiamente, numa sessão, né, quando eu estou lá, enfim, acanhado, né, começando a fazer algumas associações minhas diz assim, ele diz assim, eu funciono como Terêncio, que é um dramaturgo grego, dizia, sou um homem, né, no sentido, né, sou um homem, sou humano, nada do que é humano me é estranho, né? Então, normalmente, se as nossas partes psicóticas não estão ativadas, se a gente tem um funcionamento não psicótico de pensar, a rigor a gente consegue se identificar com a tirania, ou com a empatia, ou com o pensamento diferente do nosso e minimamente produzir uma conversa, né? O Bolas fala, inclusive, sobre isso, sobre o quanto a cultura americana, e eu acho que isso vale para a nossa também, tem se tornado especialmente conspiratória. Cada pessoa tem uma teoria própria da conspiração sobre o que acontece politicamente, enfim, e tantas outras coisas, né? Terraplanismo, né? Você tem uma série de teorias muito narcísicas, muito encapsuladas dentro de cada mente sobre como funciona o mundo, a ponto de que as pessoas praticamente perguntam, bom, qual é a sua teoria conspiratória? Aí vocês dizem, a minha é que a Terra é plana. Aí e a sua? Não, a minha é que a Terra é um pouco ovalada, mas tem uma pontinha diferente ali. E assim vai. Quer dizer, as pessoas vão criando versões tão narcísicas de mundo e estabelecendo que elas sabem do mundo e sabem das coisas e não procuram diálogo, né? Então, pensando no Trump, né? Tentando projetar as partes más e colocando na mente dos mexicanos como se fossem eles os bandidos e ele fosse o mocinho da situação, o que o Bolas propõe, e que eu acho muito pertinente, é que, na medida do possível, as pessoas possam conversar, né? Enfim, né? Se as pessoas puderem conversar, de fato, né? Sem acusações ou sem projeções, sem dissociações psicóticas, mas puderem escutar o outro, identificar, não, puxa, lembro de uma vez quando eu estava na escola que eu queria bater em alguém, ou lembro daquela vez. Bom, a tendência né, enfim, o mapa do Brasil fica menos vermelho ou azul e mais conversável, né? Então, me parece que isso é um fenômeno muito comum do pensamento do Bolsonaro. Ele tem uma tendência a estabelecer fronteiras muito nítidas entre o que é certo, o que é errado, o que é, o que não é, as próprias conspirações e tudo mais. Mas também, claro, isso não é coisa dele só, né? Enfim, é coisa do humano, né? Então, enfim. E é uma coisa que me deu um puta medo, porque se estamos polarizados em coisas das mais banais, as coisas mais importantes, talvez essas grandes discussões internéticas em que as pessoas têm a absoluta certeza que a verdade reside na opinião dela, que geralmente não tem nenhuma especialização sobre o assunto, e ela tem a certeza absoluta, e vira aquelas guerras de Twitter, não sei o quê. Cara, não sei se as pessoas estão colocando isso pra fora ali na internet, essa delimitação do certo e errado, e sempre como o paladino da verdade da justiça, né, num lugar superior. Cara, talvez isso seja uma demonstração de muitas pessoas estão nesse lugar, né? E isso é preocupante porque não é um cara que está no poder, é um fenômeno social, né? É aquilo então, teoricamente, né, se todo mundo é psicopata, quem não é que é esquisito.